Oi, gente, tô aqui no canal da Rádio Globo no YouTube e o tema de hoje é maternidade. Para falar sobre isso com a gente, tô recebendo Carol Baiman. Carol tem 34 anos e ainda não tem filhos como eu, que tenho quase um pé no 36. Carol, como é que você sempre pensou a maternidade assim ao longo da sua vida? Porque, por exemplo, pra mim, sempre foi uma coisa que não era um sonho. Eu tinha outras coisas que eu queria cumprir primeiro antes de ser mãe. Ao longo do tempo, como é que você sempre pensou a maternidade? Foi uma prioridade no momento? Aí você reposicionou? Como é que era? Bom, vamos lá, acho que vale eu contar um pouquinho lá desde o início, né? Tipo, quando eu era criança ali. Eu acho que eu cresci com aquele sonho de formar uma família, e nesse sonho de família vem 2 filhos e um cachorro, né? Então, a família margarina. Mas aí acho que o tempo vai passando e eu fui muito amadurecendo essa ideia, porque a gente vai vivendo coisas, a gente vai, como mulher, vivendo coisas também, não só mulher, pessoa e tal. E aí foi mudando isso, assim, tipo, tive relacionamentos sérios, momentos que eu pensei, acho que um pouquinho mais sobre isso. Aí eu falava, nossa, faz sentido e tal. Mas aí depois não, porque aí eu, como mulher, eu via que eu tinha outras questões para alcançar antes disso. E até hoje eu ainda passo por isso. Você ainda acha que ainda não é o momento, que tem coisas que você ainda quer chegar até falar, não, agora eu me sinto pronta, é isso. Sim. Ainda não é algo assim certo na minha vida de que, desejo ser mãe. Uma coisa que acontece muito depois que a gente faz 30 anos, né, 30 a mais, é que as pessoas ao nosso entorno começam a palpitar sobre a hora que a gente tem que ser mãe. Não sei se você passa por isso e é isso que eu quero saber, porque comigo começa isso. A minha família começa a me cobrar. O neto que não veio, o bisneto que não chegou. Aí os amigos que vão casando e vão tendo filhos vão também comentando, e aí, como é que vai ser? E você? Não vai tarará, tarará. Você lida com isso? Chega no teu ouvido? Como é que você separa? Você dá fora nas pessoas? Né? Ou então, não, gente, você tenta explicar. Como é que você lida com isso? Então, eu nunca, assim, minha família nunca ficou muito em cima de mim, assim, família que eu digo pai e mãe, né? Do tipo, você precisa dar um neto pra mim. Sempre foi algo muito tranquilo, muito mesmo. E aí eu já tive até conversas diretas, assim, com a minha mãe. Do tipo, mãe, você deseja isso? Tipo, o que você espera, sabe? Aí minha mãe sempre falou, filha, no seu tempo. Se um dia você quiser, sim. Se um dia você não quiser, não. E tá tudo bem. Então, assim, pra mim é ótimo, porque me dá esse campo de escolha. Tipo, a escolha, ela é minha, independente dos outros, sabe? Mas aí quando passa pra restante da família, né, ali, avós, tios, etc., que aí você vê suas primas casando, você vê seus primos casando, formando família, eu acho lindo. Porém, ao mesmo tempo que eu acho lindo também, eles não me trazem tanta pressão, só que parece que existe uma expectativa, um reflexo, sabe? Tipo, a Carol é a única que ainda não chegou lá, entendeu? É engraçado, mas eu sinto mais isso vindo de outras pessoas mais distantes de mim e não exatamente dos meus pais ou amigos que estão perto de mim. O que é bom também, né? Ótimo, tira um pouco da pressão. sim. Mas, por exemplo, a questão da sua carreira, você faz o que mesmo? Eu trabalho com vendas numa empresa. Isso é também uma coisa que te faz hoje pensar um pouco em não ter agora? Tipo, você tá num patamar lá na empresa que você acha que você pode crescer um pouquinho mais e você tem esse receio de repente, pausar agora e depois não conseguir retomar daquele ponto que você parou? Isso vai na tua cabeça também? Cara, com certeza, sim. Quando eu penso, tipo, na maternidade, eu não vejo que ela hoje se encaixa na minha vida atual. Tipo, profissionalmente, eu tô, tipo, assim, né, voando, não vou nem falar decolando, mas assim, tipo, eu estou num voo muito ali pleno, sabe? E quando eu penso de parar esse momento, não faz muito sentido pro que eu quero hoje pra mim. Então, sim, a questão fator, profissional, né? é um fator, sim. É um fator. Uma coisa que a gente tem falado muito é congelamento de óvulos. Muitas famosas, inclusive na nossa pesquisa, eu nem sabia que tinham tantas. Descobri que muitas mulheres famosas já fizeram isso, tipo Paula Oliveira, Juliette, Paula Burramac, Mariana Ximenes e muitas outras. Pra você, é uma parada que você pensa
chegou pra você em algum momento esse assunto? Porque, por exemplo, hoje em todas as minhas consultas médicas com o ginecologista, vem esse assunto. E aí, vamos congelar? Tal, enfim, você pensa sobre isso? Penso sim. Eu vou dizer que já tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a refletir sobre isso mais profundamente, né? Por conta de consultas médicas mesmo, né? Eu até cheguei a fazer aquele exame que chama, que eu acho que é o antimoleriano, que mede a nossa produção de óvulos, etc e tudo mais. E aí esse foi o indicador pra minha médica conversar comigo a primeira vez sobre isso. E falar, Carol, e aí? Né? O que você acha? Porque assim, você está com, na época, 32, 31, 32 anos. E aí ela começou a conversar. E aí eu falei, cara, acho que faz muito sentido, porque eu não estava enxergando a maternidade naquele meu momento de vida, e não via também a maternidade nos próximos anos. E aí ela questionou sobre esses meus planos futuros, né, tipo, em curto, médio, longo prazo. E aí sempre foi um assunto muito tratado ali, muito tranquilamente com a minha médica, entendendo esses meus objetivos de vida. E aí foi quando eu comecei a refletir, justamente por conta da paz de espírito, né? Que o congelamento de óvulo, ele pode trazer pra gente como mulher, quando a gente tá nessa fase que, tô chegando ali perto dos 35, é o momento que ali, enfim, a medicina fala que começa a cair, né? Nossa produção de óvulos, qualidade de óvulo e tudo mais. E aí eu reflito muito sobre isso. Se eu vou fazer... Tá. Aí eu não sei, Tá em ainda é uma aberto. questão, tá em aberto. Se eu vou fazer, tá em aberto. Mas eu também reflito, porque acho que assim, decidir fazer, cara, muita coisa que envolve isso, né? É o tratamento hormonal que vai envolver isso, é o investimento financeiro, é você deixar prioridades suas de lado para você investir financeiramente nisso. Então acho que sempre a gente tem que pensar muito delicadamente quanto a isso. Imaginemos que você tenha feito, Uhum. né? E daqui a 4 anos você acha que tá no seu momento. Pra você, a maternidade solo é uma possibilidade real? Ou você acha que ter alguém ali junto, como é que você vê isso? Acho que a maternidade solo é uma possibilidade real, sim. Até porque eu acho que a nossa decisão de ser mãe, ela tem que ser independente de ter alguém, né? E aí é por isso que, para mim, a maternidade solo ela faz sentido. Porque é você desejar ser mãe. Você pode ter alguém e não querer ser mãe. Você pode ter alguém e querer ser mãe. Você pode não ter alguém e querer ser mãe também. Então, é uma decisão também da mulher. E aí, ter com alguém é uma decisão do casal, né? Das duas pessoas que estão ali envolvidas. Claro que a gente sabe que tem casos que não envolve uma decisão, acaba acontecendo, mas para mim é tranquilo essa ideia de maternidade solo, não só pelo congelamento, pela possibilidade, né, de gerar um filho, mas eu já levo às vezes até um pouco para a questão de adoção, porque ser mãe não é só você gerar uma criança, mas sim você, né, se colocar nessa posição. Bom, pra gente fechar, eu queria que ela falasse um pouco. Pra quem tá assistindo a gente agora e tá nesses 30 a mais, que nem a gente aqui, eu já no 35 mais. E queria que você desse, assim, tipo, um conselho. Porque, assim, a gente ouve tanta coisa, e às vezes são uns comentários tão pesados, né? Dessa coisa, a cobrança da maternidade, tem que ter, tarará, tá ficando velha. Nanã. Então, assim, divida com a gente palavras de sabedoria nesse sentido. Olha que pesado. Que responsabilidade, né? Mas acho que o meu grande recado é que a decisão ela é sempre nossa, né? A gente, como mulher, a gente tem que entender o que nós queremos como mulheres e pessoas. E aí decidir, independente do que a sociedade está esperando da gente, independente do que os amigos estão esperando, independente do que o médico está te falando, enfim, decida o que você quer para sua vida. E aí, quando você souber o que você quer para sua vida, aí você vai e toma suas decisões, encontra os caminhos para ir atrás daquilo que você tem como objetivo. Beleza. É isso. Obrigada, Carol. Obrigada a você.